Você aí do YouTube, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve nesse canal. E vamos embora, porque juntos nós somos mais fortes. Eu vou iniciar agora uma live em outras plataformas e essa live ficará gravada e eu vou colocar ela no YouTube aí para vocês, tá bom? Tenho certeza que você tem muita coisa para aprender por aqui. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal e vamos embora, porque juntos nós somos mais fortes. Luiz, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 27. Hoje é dia 27 de dezembro. O ano está acabando. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. O ano está acabando. Esse foi o melhor ano da minha vida. Não por conquistas, mas por crescimento no geral. Eu vou iniciar aqui. Belezinha? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Bom demais da conta. Seja muito bem-vindo. Você que está aqui no TikTok, seja muito bem-vindo. Você tenha um excelente dia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fechou? Então hoje é a leitura de Provérbios, capítulo de número 27. Provérbios, capítulo de número 27. Vambora? Antes de mais nada, eu quero começar fazendo uma oração. Por quê? Porque a oração, ela é sobre nós. Essa é a verdade. A oração não é sobre Deus. A oração é sobre nós. Então, por isso, eu vou começar fazendo uma oração. Por quê? Porque quando nós fazemos a oração, nós, na verdade, estamos falando tanto com Deus quanto com o nosso interior. E é isso que eu quero despertar agora. Quero despertar o seu interior. Fechou? Então eu já vou fazer uma oração agora aqui. E vamos embora começar esse dia maravilhoso. Hoje é um sábado, gente. Pensa num sábado ensolarado, um sábado de calor aqui na cidade de São Paulo. Hoje está maravilhoso o dia para pegar uma piscina, para pegar uma praia. Hoje tá bom, hein? Porque hoje tá quente pra caramba, meu. Então vamos lá. Fecha os seus olhos. Você que está nessa plataforma aqui também, já fecha os seus olhos aí. Respira bem fundo e vamos embora. Senhor, eu elevo a Ti a minha alma. E eu agradeço ao Senhor porque o Senhor é muito bom para nós. E sempre ouve as nossas orações. Pai, nessa manhã eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade da vida. Que vida maravilhosa que o Senhor me deu. O Senhor me encheu de saúde, me encheu de bênçãos, deixou a minha mente tranquila e fez com que a minha mente fosse uma mente muito próspera. E por isso eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós com muita perfeição. O Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família, como ninguém poderia cuidar. E por isso eu te agradeço. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E eu tenho certeza que tudo que o Senhor já fez não pode nem se comparar com aquilo que há de vir. Eu declaro que ainda esse ano, eu declaro que ainda nesse dia, eu viverei coisas maravilhosas, eu viverei coisas estrondosas, eu viverei coisas grandiosas, porque na realidade só o hoje existe. E se tem um bom dia para o Senhor fazer coisas grandes na nossa vida, esse dia é hoje. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que amanhã o Senhor não vai fazer nada, mas no hoje o Senhor já está fazendo muita coisa em nossas vidas. E eu declaro bênçãos, eu declaro paz, eu declaro prosperidade, eu declaro uma saúde inabalável e inquebrável. Eu declaro que nós somos fortes e corajosos para fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Nós colocaremos o nosso rosto, nós colocaremos a nossa casa e a nossa família à sua disposição.
Nós colocamos agora tudo o que somos à sua disposição, Pai. Porque o que realmente importa em toda a existência é a sua vontade. Porque o Senhor é aquele que passeia na eternidade. E eu sou apenas um soprinho dentro da eternidade. Que seja 120 anos, que eu me cuide muito bem, que o Senhor cuide de mim muito bem e eu viva 120 anos. Ainda assim, seria só alguns poucos dias dentro de toda a eternidade. Por isso, Pai, eu prefiro viver a sua vontade, porque o Senhor é aquele que passeia dentro da eternidade. Ou melhor, foi a eternidade quem saiu de dentro do Senhor. O Senhor manda em tudo, o Senhor conhece tudo. E por isso eu prefiro viver as tuas vontades do que as minhas vontades. As minhas vontades, Pai, aos meus olhos, é tão alta, tão alta, tão alta. Mas se fôssemos comparar a minha vontade com a sua, poderíamos usar uma analogia que mostraria que as minhas vontades, que para mim são extremamente altas, seriam um prédio de 10 andares. Mas que a sua vontade seria um prédio de 700, de 1000 andares. Eu não sei nem como decifrar o tamanho dos teus sonhos, porque a sua palavra fala que os teus sonhos são maiores do que os meus, e os teus caminhos são melhores do que os meus. Ou seja, aquilo que tu sonhas para mim é muito maior do que aquilo que eu mesmo sonho para mim. E olha que eu tenho sonhos grandes, mas eu confio plenamente na sua bondade, na sua vontade, na sua fidelidade, na sua eternidade. E por isso eu me lanço por completo, sem mesquinharia, sem medo, sem receio. Eu confio naquilo que o Senhor quer fazer. E por isso eu me entrego, eu me jogo, como se o Senhor fosse um mar e eu estou em um helicóptero lá no meio do oceano e de lá de cima eu me jogo agora dentro da sua vontade. Porque a minha vontade, às vezes, no seu fim é a morte, mas as tuas vontades, no seu fim é a vida eterna. E mais do que isso, no fim das tuas vontades, existe um paraíso e existe um reino. E eu quero reinar aqui na terra e também no céu, depois da minha morte. Pai, eleva agora a nossa frequência. Faça com que nós subamos a um nível que nós nunca fomos antes. Porque a sua palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Pai, eu te amo, nós te amamos, e nós queremos viver tudo isso que o Senhor tem para nós, que eu sei que é infinitamente maior do que tudo que eu posso pedir ou imaginar. Porque a sua palavra também diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Meu Deus, como tu és um Deus bom. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer no hoje para nós. Porque a vida é sobre hoje. O ontem não existe mais. O amanhã, nem sei se eu vou estar lá. Mas o hoje, eu estou aqui agora e eu quero viver o extraordinário com o Senhor. Eu quero viver o extra, eu quero viver o sobre, eu quero viver aquilo que está acima de tudo isso da terra. Porque tudo isso que está na terra não é nada comparado àquilo que é sobrenatural. Os carros copiaram os cavalos, que é uma coisa natural. Os aviões copiaram as águias, que é uma coisa natural. E aquilo que é natural é uma criação do Senhor. Ou seja, aquilo que o homem cria, ele copia daquilo que é natural. Imagina o sobrenatural. O quão estrondoso é, o quão grandioso é, e é exatamente isso que eu quero viver. Eu não aceito passar por uma vida inteira
60, 70, 80, 100, 120 anos que seja, sem viver o extra, sem viver a plenitude, sem viver o máximo da minha capacidade, porque nós todos temos muita capacidade, nós todos temos muito potencial, mas a verdade é que nós não sabemos transformar isso em potência, e nós precisamos da sua ajuda para ligar essa chave. Por isso nós te pedimos, liga a chave da nossa potência máxima agora. E eu já faço a minha parte. E eu declaro que agora eu estou ligando a minha chave da potência máxima. Eu estou apertando no nós. Aqueles homens, os homens vão entender o que eu estou falando. Eu estou apertando o nós agora. Eu estou apertando no nitro. O meu carro já está turbinado, a minha potência já está destravada, eu estou apertando no nitro. Só que tem uma coisa, tem um porém. Eu estou acelerando e pisando na embreagem ao mesmo tempo. Só que agora, eu solto da embreagem com tudo. E esse carro sai, como se fosse uma Lamborghini, Huracan, poderosa, potente, a todo vapor. Cantando pneu. E eu saio com toda a velocidade. Só que eu te peço uma coisa, Pai. Que o Senhor esteja segurando no volante. Porque se o Senhor estiver segurando no volante, Pai, eu posso confiar e acelerar 100%. Agora, se eu estiver segurando no volante, talvez eu chegue em um lugar que eu nem queria de verdade chegar. Talvez eu chegue a um lugar que talvez eu queria chegar, mas que o Senhor não queria para mim. E a pior coisa que pode existir é eu chegar a um lugar onde o Senhor não está. Isso é horrível. Isso com certeza seria a pior coisa do mundo para qualquer ser humano. Por isso, Pai, eu te peço, nesse dia, na manhã gostosa desse dia, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá entendimento, que desça sobre nós o seu Espírito e o seu Espírito de sabedoria, e que nos transforme, igual aquele filme dos Transformers, nos transforme em outra criatura, faça de nós uma criatura nova, e que nós sejamos uma criatura conforme a sua vontade. Já é. Amém. Vambora? Vambora. Hoje eu vou fazer a leitura de Provérbios, capítulo de número 27. Já vou começar agora aqui. Bora. Ó, a turma deixou uns corações aqui já. A turma já deixou alguns corações por aqui. Caramba, já passou bastante gente na live. Vambora. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Vambora. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Ou seja, para de ficar pensando no amanhã, sendo que você não sabe nem o que o hoje vai trazer para você. Está preocupado com o amanhã, sem ter vivido nem o hoje ainda. Calma, coração. Calma. O grande problema da maioria das pessoas é a falta de calma na tomada de decisões. Só que tem um problema maior ainda, que daí elas tomam uma decisão com calma, às vezes. Algumas pessoas tomam decisões com calma. Porém, quando chega uma dificuldade, elas voltam atrás na decisão que elas tinham tomado. E por que isso acontece? Por que as pessoas voltam atrás nas decisões que elas tinham tomado? Sabe dizer o porquê? Porque elas são fracas, elas são incoerentes. Elas não conseguem permanecer no caminho que elas mesmas decidiram para elas. Essa é a verdade. Então, tome uma decisão com calma. E depois, quando vir a dificuldade nessa decisão que você tomou, mata no peito, arregaça tudo, fica mais forte e passe por essa dificuldade. Caceta! Não arrega, não volta atrás. Para de ficar voltando atrás em todas as decisões que você toma, mano. Para, mano. Você quer ser multimilionário? Vai aparecer uma porrada de dificuldade.
Vai aparecer principalmente se você veio do zero, se você não teve pai rico, se você não teve mãe rica, se você não tem ninguém para te instruir, vai aparecer uma porrada de dificuldade na sua construção de riqueza. E se você é um arregão, se você é fraco, se você não treina o seu corpo, não treina a sua mente, não treina as suas emoções, não fortalece o seu espírito, esquece, mano. Você não vai ficar rico. Entende? Porque o princípio das riquezas é a estrutura das riquezas. Se você não tem estrutura, não vai aguentar, mano. A base tem que ser forte para suportar a estrutura, para suportar o peso da riqueza, porque a riqueza ela vem, só que junto com ela normalmente vem problemas gigantescos, porque na verdade a riqueza nada mais é do que senão a resolução de problemas gigantes. Todas as pessoas muito ricas, todas as pessoas milionárias e multimilionárias e bilionárias e os top 1 do mundo, os top 5 do mundo, os caras são resolvedores de grandes problemas. Se você pega, por exemplo, a Amazon, olha quantos problemas a Amazon resolveu na época da criação dela. E ela foi um dos primeiros e-commerces que existiu. O que acontece? A Amazon, ela veio antes ou na mesma época do Mercado Livre, só que ela explodiu primeiro. E aí ela enriqueceu muito. Jeff Bezos enriqueceu pra cacete. Mas por quê? Porque ele é um resolvedor de problema. Agora imagina, você tem um problema na sua vida e você fica reclamando, arregando, voltando atrás, fugindo desse problema. Como que você vai aguentar a riqueza? Porque junto com a riqueza, normalmente vem problemas muito maiores do que aqueles que você está enfrentando agora. Entende? Deixa, aperta no coraçãozinho aí para entregar para mais gente. Tem muita gente precisando ficar rica, aprender um monte de coisa, buscar sabedoria, tem muita gente precisando. Então aperta no coraçãozinho, porque daí entrega para mais pessoas. As pessoas percebem que é um conteúdo valioso. Então, junto com a riqueza, vem problema. E se você é uma pessoa fraca, esquece, mano. Nem vá atrás da riqueza. Porque, na verdade, quem vai atrás de riqueza encontra problemas para resolver. E se aí você não é um resolvedor de problemas, você não vai ter a riqueza. Entende? Quanto mais problemas você resolve, mais rico você fica. Essa é a real. Então, a riqueza é sobre resolver problemas. E se você é uma pessoa fraca, você não treina seu corpo, não treina sua mente, não treina seu espírito, esquece riqueza. A riqueza não vai vir para você. Porque a riqueza, na verdade, ela vem até você. Por quê? Porque você resolveu um problema. Você precisa, se você quer ficar muito rico, você precisa ir atrás de problema e não de riqueza. Porque quem resolve problema atrai riqueza. Simples assim. Agora, o que você faz quando você vê um problema? Foge dele. Vou para outro lugar que não seja esse. E aí o que acontece? A riqueza não vem até você. Repete comigo assim, ó. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores, de diversas fontes e de várias pessoas. E comigo fica e se multiplica em minhas mãos. E assim é construída a minha riqueza e abundância. Amém. E agora, depois dessa declaração, se prepare, porque você vai achar um monte de problema no seu caminho. E aí você vai precisar vir resolvendo esses problemas. E quando você resolver esses problemas, a riqueza vai chegar até você como se fosse um imã que foi atraído por um ferro muito grande. Bom! E é assim que funciona. Quer riqueza? Seja forte, seja corajoso, seja inteligente nas suas emoções, fortalecido no seu espírito. Por quê? Porque quem quer riqueza vai ter que resolver problema. E problema normalmente é muito difícil de resolver, é muito complicado, é muito complexo e vários outros fatores. Você precisa ser inteligente no seu cérebro, nas suas emoções, no seu espírito. Você precisa ser forte no seu corpo, no seu cérebro, nas suas emoções, no seu espírito. Você precisa ajustar algumas coisas, senão você não vai ficar rico. Que um outro te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os seus lábios. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambos. Não ire o insensato. O que é o insensato? O insensato é aquele que não tem sensor. Aquele que não tem sensor, que não capta as coisas, que não percebe as coisas, ele é um insensato. E quando esse cara ele se ira por não ter sensor, ele se arrebenta em qualquer coisa que aparece na frente dele. Então, não
ire o insensato. Porque se você fizer isso, você vai sofrer um grande dano. Tá vendo que tem um insensato irado perto de você? Não repreenda ele, porque senão você vai estar pegando um cão bravo pela orelha. Sai de perto. Sai de perto dele. Entendeu? O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Meu Deus do céu, isso aqui é muito bravo, muito profunda essa palavra. Muito profunda essa palavra. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Se você é uma pessoa que tem fome, qualquer coisa que aparece na sua frente parece que é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. O que pela manhã, de madrugada, abençoa o seu amigo em alta voz, será imputado por maldição. Para de ficar abençoando os seus amigos em alta voz. Para, mano, de ficar louvando os seus amigos. Para com isso. Até porque um amigo lhe trai com muito mais facilidade do que um inimigo. Toma cuidado com os amigos. Tenha poucos, mas fiéis. E como que você sabe se um amigo é fiel ou não? Você precisa sentir o cheiro dele, o cheiro do coração dele. Esse amigo é fiel, esse amigo não é fiel. Então você precisa olhar para o coração das pessoas. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Já tentou dormir enquanto ficava uma gotinha pingando num dia de chuva? Uma, duas, três, quatro, cinco, 10 horas, um ano, porque normalmente essa gotinha ela tá vindo do telhado e algumas pessoas não arrumam. É horrível, é muito chato, entende? É muito chato, é muito ruim. Então, mulher, não seja chata a esse tanto, não seja chata a esse ponto de ficar batendo na mesma coisa, a mesma tecla, a mesma coisa toda vez. Muda a estratégia. Se você quer alguma coisa do marido, muda a sua estratégia. Muda a sua estratégia. É assim que você consegue coisas do seu marido, mulher. Você precisa mudar as suas estratégias. Você precisa agir com sabedoria e não falando a mesma coisa toda vez. Toda vez, cara, você fala dessa toalha. Toda vez. Usa estratégia. Você quer que o seu marido pare de deixar a toalha molhada em cima da cama? Usa uma estratégia. Você vai fazer o seguinte. Ó. Ele deixou em cima da cama? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa toalha. Você vai molhar mais ela. E você vai jogar bem do lado dele. Você vai jogar bem essa toalha molhada. Você vai colocar no lado que ele dorme. E aí, quando ele falar para você, ele não vai nem falar para você. Ele vai olhar a toalha lá e vai falar assim: foi eu que deixei aqui.
E aí ele vai ter que dormir uma noite. Meu Deus do céu, se você fazer isso, pronto. Seu marido nunca mais deixa a toalha molhada em cima da cama. E ele não vai nem reclamar com você. Por quê? Porque foi ele mesmo que deixou a toalha molhada lá, em cima da cama. Foi ele mesmo que não estendeu. E aí ele vai ter que dormir uma noite toda no lado molhado da cama. Nunca mais ele vai deixar a toalha molhada em cima da cama. Ele vai sair do banheiro, colocar a toalhinha nas costas dele. Colocar a toalhinha nas costas aqui. Vai lá, vai levar e vai estender. Aonde tem que estender, no varal. Entendeu? Isso é o quê? É estratégia. Mas não, você prefere ficar todo dia falando a toalha molhada em cima da cama, toalha molhada em cima da cama, toalha em cima da cama. Para. Tenha sabedoria. Por quê? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, com as suas próprias mãos, a derruba. Como que a tola a derruba? Olha isso, cara. A pessoa tola, a mulher tola, ela fica pique, 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 pique. Só tem um detalhe: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí você, com essa chatice sua, você vai batendo na pedra, batendo na pedra, batendo na pedra, até que você destrói uma casa inteira. Só por causa da chatice. Entende? Tentar moderá-la será como deter o vento. Ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. É impossível viver com uma mulher. Assim como é impossível tentar segurar bastante óleo dentro da sua mão. Com a mão, assim. Você não consegue segurar o óleo na mão. Ele vai escorrer, vai vazar e vai embora. Entende? Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que isso aqui quer dizer? O ferro amola o ferro. A lima é feita de ferro. E a faca também é feita de ferro. Metais, né? E de tanto passar a lima na faca, a faca fica completamente afiada. Assim também aos seus amigos. Ei, olha o que essa palavra está falando aqui. Assim como o ferro afia ferro, o amigo afia o amigo. Só que para você ser afiado pelo seu amigo, o seu amigo precisa ser uma lima. E não um ferro roliço. Porque o ferro roliço, você vai bater com o seu corte nele e vai perder ainda mais o corte. Agora, a lima, quando você passa ela na faca, ela afia, ela amola, de fato, entende? Então, observe quem são os seus amigos, porque isso vai determinar o corte que você tem. E o corte que você tem vai determinar os seus resultados. Entende? O corte que você tem determina os seus resultados. E o que está falando aqui é o seguinte: um amigo afia outro amigo. Um homem afia outro homem. O que é afiar? É deixar ele pronto para a guerra, se precisar. E isso quem prepara é outra pessoa. Porque uma pessoa prepara a outra. Uma pessoa deixa a outra pronta para ter resultados. Você sozinho você não consegue. Quer uma prova disso? Elon Musk tinha mentor. Tem mentor, aliás. Jeff Bezos tem mentor. Ayrton Senna tinha mentor. Todos têm mentores. Por quê? Porque eles entenderam isso. Por que eu vou ficar sofrendo? Batendo, se eu não tenho corte? É melhor eu parar um pouquinho, amola o corte, afina o corte. E aí quando eu bater uma vez, vrau, eu vou ter muito mais resultado com menos esforço. É muito simples ter resultado. Só que você, para ter mais resultado com menos esforço, você precisa ser uma pessoa afiada. E o que afia outra pessoa? Outra pessoa. O que deixa uma pessoa afiada? Outra pessoa. Mentor. Isso é essencial para a vida. Quando você tem mentor, você cresce mais rápido, você avança, você prospera. Quando você não tem, você fica estagnado. Por quê? Você não tem ninguém para falar assim, ó, você não está fazendo isso.
Você não está fazendo o que tem que fazer. Você está fazendo coisa errada. O mentor, ele é o painel de controle. Ele é a central de controle dos teus resultados. É assim que funciona. Entende? Então, o que pode te deixar mais pronto para a guerra? Outra pessoa. Você mesmo não consegue se preparar. Você já viu uma espada amolando ela mesma? Uma espada não amola ela mesma. Uma espada não afia ela mesma. O que prepara uma espada para a guerra é outra pessoa. Entende? Então, se você quer estar preparado para a guerra, o ano de 2026 vai ser uma guerra. Por quê? Porque tudo está apontando para isso. Os padrões estão apontando para uma guerra em 2026. E é uma guerra, eu não estou falando uma guerra nacional, estou falando uma guerra nas suas finanças, nas finanças nacionais. Eu vi um vídeo no dia 23/12, como estava a 25 de março. Estava completamente vazia. Por que isso aconteceu? Porque houve transferência de riqueza, houve formas diferentes de atuação em mercados. Por exemplo, para que as pessoas vão lá na 25 de março correr risco de assalto, risco de tiroteio, risco de apanhar de alguém lá, correr risco de pegar uma doença lá no meio? Por que ela vai lá sendo que ela pode pedir na Shopee ou pode pedir no Mercado Livre e vai chegar lá na casa dela? Entende? Mas o que aconteceu? As setas estavam apontando para isso há muito tempo, só que ninguém percebeu. Entende? Então, quando você tem um mentor, você tem alguém te falando assim, ó, a seta não está apontando para aí, a seta está apontando para cá. Então vai para cá, mano. Entende? E as setas agora estão apontando para uma crise nas finanças nacionais. Só que tem uma questão, uma crise é um grande problema. E se você está preparado para resolver um grande problema, você vai ficar com o retorno da resolução desse problema, que se chama riqueza. Quer ficar rico em 2026? Se prepare para a crise que está vindo. Só que não é o se preparar, é tomar a decisão de se preparar, porque você mesmo não consegue se preparar. Outra pessoa precisa te preparar. Entende? Se outra pessoa te amolar, te afiar, quando você vê o problema, você vai dar no meio dele. Vrau! Vai passar como uma faca afiada corta um papel. Vai fazendo em barulho. Ou seja, você vai ter muito resultado fazendo pouco esforço. Porque, na verdade, essa é a essência da vida. Essa é a essência da vida. Se você afia a sua ferramenta, você não precisa fazer tanto esforço na hora do trabalho para ter o mesmo ou mais resultado do que você queria ter. Então, o que muda em uma pessoa que não tinha resultado para uma pessoa que agora tem resultado? Ela passou pelo processo de amolar. Agora está afiada. Entende? Ela está afiada. E aí, quando ela precisa, ela corta. Ela tem resultado muito facilmente. Resultados vêm fáceis para aqueles que estão prontos, preparados, afiados. Agora, para aqueles que não estão afiados, que não estão amolados, parece impossível. Parece que ele está batendo em pedra. É horrível. Mas isso é só falta de preparação. Só que não tem uma espada amolando uma espada. Não existe uma espada que amola ela mesma. Não tem. Tem que vir outra pessoa e fazer assim, ó. Meu Deus do céu, se você entender isso aqui, você zerou o game, mano. Você zerou o game. Sozinho você não vai chegar em lugar nenhum, esquece. Jeff Bezos não anda sozinho, não tá sozinho. Nunca esteve sozinho. Elon Musk nunca esteve sozinho. Ayrton Senna nunca esteve sozinho. Marçal nunca esteve sozinho. Todos têm mentores, conselheiros. Por quê? Porque na multidão de conselheiros há êxito. Isso é palavra, isso é provérbios.
O que cuida da figueira comerá o seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Louco, né? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quer conhecer o coração do homem? Olha para o rosto dele. Olha para o rosto de um homem e você conhecerá o coração dele, desde que você tenha discernimento. E o discernimento é um espírito. E a palavra fala que quem é espiritual discerne sobre todas as coisas, mas por ninguém é discernido. É louco isso aqui, mano. O que eu tô falando aqui é muito profundo. Não é qualquer pessoa que dá conta de entender isso aqui. Entende? Então, você quer conhecer as intenções de uma pessoa? É muito simples. Quer parar de cair em cilada? É muito fácil. É muito simples. Só que você precisa ser espiritual. Porque o ser espiritual discerne sobre todas as coisas. E por ninguém é discernido. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. Quer saber como uma pessoa é de verdade? É quando ela está sendo louvada. Assim você vai provar as intenções dele. Se ele beber desses louvores, se ele se fartar desses louvores, se ele falar assim, eu sou tudo isso mesmo, pode ter certeza que ele reprovou nessa prova. Porque uma pessoa que gosta muito de ser louvada, ela está sendo, na verdade, provada. Porque os louvores é o que prova o homem. O que prova o ouro é o fogo. Você coloca o ouro lá no fogo, ele derrete todo, e aquilo que é impureza aparece. Agora, o que prova o homem, o que mostra as impurezas de um homem, é os louvores. Quando ele é louvado, ele fica muito frágil a demonstrar, ele fica muito sensível a demonstrar toda a sua impureza. É louco, a palavra é muito profunda, sempre. Ainda que repreendas o tolo, como quem bate o trigo com a mão, de grão em grão pilados, não se partará dele a sua estultice. O que está falando aqui? A tolice está tão apegada no tolo que ainda que você pega um pilão e macete ele, você não consegue tirar a tolice do tolo. De tão impregnada que está nele. Está nas células dele, está na corrente sanguínea dele, está em tudo nele, entende? Então, a tolice não sai do tolo. Viu um tolo, deixa ele quietinho lá. Não tenta ficar ensinando, não tenta ficar colocando entendimento dentro do coração dele. Você não vai conseguir, esquece. Zero chance. Por que zero chance? Porque a palavra está falando. E tudo aquilo que a palavra fala é a verdade. Por que é a verdade? Porque ela já foi testada há milênios. Ela é testada. Existem cientistas nomeados, super estudados, que estão sempre estudando a palavra e tentando falar que ela é mentira, só que ninguém nunca conseguiu. Então, tudo aquilo que ela fala é verdade. Então, se você quer viver de forma mais simples, mais fácil, mais leve, é só ir para a palavra, mano. Agora, quer viver de forma ainda mais rápida, quer ter resultado de forma mais rápida, tenha alguém te falando. Entende? Tenha alguém te afiando, tenha alguém te amolando, te deixando mais fino. Por quê? Porque o amigo afia o amigo. Assim como a lima afia a faca. Só que tem que ser o amigo lima. Entende? Porque tem também o amigo roliço, que é aquele um que você bate nele assim, ó, você só perde ainda mais o seu corte. Então, escolha quem são seus amigos. Decida você quem são seus amigos. Não deixe que as circunstâncias te tragam amigos. Decida com quem que você quer andar. E quer saber de uma coisa? Tem um ditado muito popular que fala o seguinte: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. E isso é muito fato, isso é verdade. Por quê? Porque nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos, com quem nós andamos, com quem nós escolhemos andar. Então, ande com um rico e você vai ser rico. Ande com uma pessoa de mentalidade de pobreza e você vai ter uma mentalidade de pobreza. É muito simples a riqueza e a pobreza. É muito fácil. Muito fácil.
Ganhar dinheiro, gente, é muito fácil. Nos dias de hoje é ainda mais. É muito simples. Só que você precisa estar perto de gente que tem essa mentalidade, que entende que ganhar dinheiro é fácil. Mas não, você prefere andar perto de pessoas que o dinheiro é muito difícil de conseguir. Enquanto você tiver essa mentalidade, o dinheiro não vai vir até você. Você não vai ser um imã para dinheiro. Entende? Entenda, você é um imã para dinheiro. Você só não está na frequência de puxar ele. E quando você chegar na frequência de puxar o dinheiro para você, ainda que você se esconda debaixo da sua cama, ele vai te achar. Ele vai te caçar. Por quê? Porque você é uma pessoa só. Se você corre atrás do dinheiro, você não vai conseguir alcançar. Por quê? Porque R$ 1.000 é muito. E aí você um só, correndo atrás de 1.000, é muito difícil conseguir pegar, um por um. Agora, 1.000 correndo atrás de você, é muito mais fácil de te achar. Por quê? 1.000 correndo atrás de um só. Então inverta o jogo, mano. Faça o dinheiro correr atrás de você. Para de correr atrás de dinheiro. Quem corre atrás de dinheiro não consegue pegar ele. Agora, aquele que o dinheiro corre atrás, esquece. Ele acha até debaixo da cama, dentro do banheiro, onde você estiver escondido, o dinheiro vai te achar. Só que você precisa sintonizar na frequência. Você precisa chegar nessa energia. E como que chega nessa energia? Vai perto de quem já está nessa energia. É a forma mais fácil. Pega na mão dele e você vai tomar um choque. É a mesma coisa de ligar um fio que agora está desligado na tomada. Simples assim. Quer entrar na frequência do dinheiro, da riqueza? Vai perto de quem é rico. Vai perto de quem tem dinheiro. Pronto, cara, é muito simples, mano. Por quê? Porque um amigo afia outro amigo. O que quer dizer afiar? Você não tem corte. Uma faca sem corte é muito difícil, você não consegue cortar nem um pedaço de bife. Nem um pedaço de alcatra você corta com a faca sem corte. Agora, com a faca afiada, você corta até o osso, você corta o que tiver na frente. Mano. Mas por quê? Porque agora você é afiado, você consegue ter resultado. Você consegue alcançar os resultados de forma mais fácil. Então vai perto de gente, cheguem sempre perto de gente que tem o resultado que você um dia deseja ter. E assim você vai conseguir alcançar. É muito simples, não tem segredo nenhum. Riqueza, ficar rico, gente, não é fácil, mas é simples. Assim como caminhar 10 quilômetros, não é fácil, mas é simples. Não tem segredo. Você só precisa caminhar. Só que para caminhar, você precisa estar preparado. Uma pessoa hiperobesa não consegue caminhar 10 quilômetros. Nunca. Nem que ela ande o dia inteiro. Ela não aguenta, ela não consegue. Por quê? Porque ela não está preparada. Agora, uma pessoa preparada, ela corre 10 quilômetros em 40 e poucos minutos. Como pode isso? Uma pessoa... Então, o que difere uma pessoa que não tem resultado para uma pessoa que tem resultado? É a preparação. E quando que você pode se preparar? Agora. Todo dia é hora de se preparar. Porque quem está preparado para percorrer o percurso não vai se preocupar com a prova. Porque você já fez várias vezes, você vai se preocupar com a prova por quê? Se você já correu 10 quilômetros várias vezes, por que você vai se preocupar com a prova, que também é 10 quilômetros? Não faz sentido. Entende? É muito simples a vida, gente. Se você começar a entender os princípios, você vai entender o quanto a vida é simples. É muito simples. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre. E durará a coroa de geração em geração? Lógico que não. Vai chegar um momento em que a coroa vai passar para outra pessoa. Quando brotar a erva e aparecerem os renovos e se juntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo, e a abastança de leite das cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das suas servas. Ou seja, lá no momento da colheita, você vai ter resultado. Lá no momento da colheita. Se não chegou o momento da colheita, é sinal que não é momento
de colher ainda. Mas aí o que normalmente as pessoas fazem? Elas plantam e aí elas olham e já vai lá e tira a semente. Elas ficam mexendo, elas não têm paciência, elas não têm calma, elas não sabem esperar o tempo de colher aquilo que você plantou. Você plantou agora, calma, daqui a pouco vai chegar a hora de colher. Talvez não seja agora ainda. Entende? Agora, se você é uma pessoa que tem paciência, que sabe esperar, no mercado financeiro mesmo, a pessoa que faz day trade, a pessoa que faz investimentos em bolsa, esse tipo de coisa, teve um estudo que provou que uma galinha apertando botões de comprar ou de vender teve mais resultado do que seres humanos. Como pode isso? Porque a galinha ela aperta um botão ali e esquece. Entende? Ela compra e esquece. Ela não quer nem saber de ficar comprando e vendendo. Agora, o ser humano não. Ele acha que enxergou um padrão dentro do mercado financeiro e aí ele vai lá e compra agora e vende daqui a pouco. Então, o que faz com que a gente não tenha resultado na vida, muitas das vezes, é a falta de paciência, de esperar o resultado. Você acabou de plantar, e aí você vai lá, tira a semente de dentro do buraco para ver se já está nascendo. Para, mano, plantou, vai para o próximo plantio, próximo plantio, próximo plantio. Só se preocupa em plantar. Aí quando começar a aparecer os brotos, quando começar a aparecer os resultados, aí você volta lá e começa a colher os resultados. E para de plantar um pouquinho. E aí você vai precisar ter expertise para quê? Para plantar com uma mão e colher com a outra. Para nunca mais parar o plantio, porque se você para o plantio, logo, daqui a pouco vai acabar a colheita de tudo aquilo que você plantou. Aí é problema. Aí é problema. Então, turma, essa é a live de hoje. Muito obrigado para você que está nas plataformas ao vivo. Obrigado para você que assistiu até aqui na gravação. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tá bom? E vamos embora, porque juntos nós somos mais fortes. Mas sozinho você não é ninguém. Fechou? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Você que está na live também, um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau.